Bem-vindo ao canal Boa Noite com a Bíblia. Aqui você encontrará histórias maravilhosas tiradas diretamente da Bíblia, da forma mais fiel possível. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações da próxima história. E falando em história, hoje veremos a história Prisões dos Apóstolos e Livramento. Atos 5, versículos 17 a 42. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, foram cheios de inveja e mandaram prender os apóstolos e metê-los na prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os tirou, dizendo: Ide e apresentai-vos no templo, e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. E assim fizeram, apresentando-se no templo pela manhã e ensinando o povo. Quando os chefes dos sacerdotes, os oficiais do templo e os saduceus se reuniram para ouvir o que havia acontecido com os presos, chegaram alguns guardas e anunciaram que as prisões estavam vazias, pois os apóstolos não se achavam onde haviam sido postos. Então um dos membros do sinédrio disse: Porventura temos nós mandado prender-vos no templo, e estáis vós ousados em ensinar ao povo? Responderam Pedro, Simão e os outros apóstolos: É necessário antes obedecer a Deus do que aos homens. E continuaram a testemunhar sobre Jesus Cristo com grande ousadia, dizendo: Este é o Stone, que foi rejeitado por vós construtores, o qual veio a ser a cabeça da esquina. Por causa disso, ficaram furiosos e quiseram matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, homem respeitado entre todos o povo, levantou-se no sinédrio e pediu um pouco de tempo para falar. Ele disse-lhes: Homens de Israel, vede por vós mesmos o que empreendereis contra estes homens. Porque antes de tempos recentes, levantaram-se Teudas, dizendo ser alguém, ao qual aderiram cerca de 400 homens. Ele foi morto, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste varão, levantou-se Judas Galileu nos dias do recenseamento, e enganou o povo, ao qual pereceram todos quantos lhe obedeciam. Porém, depois disso, durou pouco esta agitação. Assim, pois, eu vos digo: apartai-vos destes homens e deixai-os. Porque se este conselho ou esta obra for dos homens, será dissipada. Mas se for de Deus, não podereis destruí-los, para que não aconteça que vos acheis até mesmo combatendo contra Deus. Eles concordaram com suas palavras. Então, mandaram açoitar os apóstolos publicamente e proibiram-nos que falassem em nome de Jesus. Contudo, eles partiram alegres por terem sido considerados dignos de padecer afronta pelo nome dele. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo como o Messias. A multidão dos crentes crescia cada vez mais. Também houve muitos sacerdotes que criam na palavra do Senhor. Havia entre eles um certo homem chamado José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, pelo que significa Filho da Consolação. Este tinha um campo que vendeu e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos para ser distribuído conforme a necessidade de cada um. Mas voltando ao relato dos apóstolos, quando souberam que estavam novamente ensinando o povo no templo, levaram-nos perante o sinédrio para julgá-los outra vez. Perguntaram-lhes: Não vos proibimos estritamente ensinar em nome dele? E eis que enchestes Jerusalém do vosso ensino. A resposta firme veio das suas bocas através de Pedro: Simão, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles declararam ainda: O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o na cruz. Testificavam assim firmemente diante do sinédrio
todo quanto tinham visto e ouvido. Ouvindo isso, ficaram irados e intentaram matá-los outra vez. Mas um homem chamado Gamaliel fez um apelo à prudência para evitar uma injustiça maior. Depois, mandaram açoitar os apóstolos com varas e ordenaram-lhes novamente que não falassem em nome de Jesus. Mesmo assim, eles saíram do sinédrio cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer afronta pelo nome santo daquele Filho único do Altíssimo Deus. Continuavam dia após dia ensinando nas sinagogas públicas e nas casas particulares, anunciando com liberdade o Evangelho eterno. Por fim, chegamos ao momento em que não havia dia algum em que não ensinassem no templo nem nas casas. O poder da graça divina estava manifesto através daqueles homens simples, mas cheios do Espírito Santo. A igreja primitiva crescia em santidade incontestável diante dos olhos atentos tanto dos amigos quanto dos adversários. A presença celestial era patente, como vimos, quando aquele anjo do Senhor libertou-os da prisão sem alarde humano, para cumprir sua missão sagrada. Que lição profunda podemos retirar deste relato? Que mesmo diante das ameaças humanas mais severas, há uma autoridade maior. É imperioso obedecer a Deus acima de tudo. Que nossa fé seja inabalável como daqueles primeiros seguidores do Mestre ressuscitado. E assim, encerramos esta passagem gloriosa das prisões injustas convertidas em testemunho vivo da força inquebrantável da verdade divina, manifestada nos apóstolos liderados por Pedro, Simão e acompanhado pelo fiel João, irmão de Tiago. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus te abençoe plenamente e eu desejo a você uma excelente noite de descanso.